Então, vamos começar? Bom, eu gostaria de dar aulas de microbiologia para vocês pessoalmente, porque particularmente uma das matérias que eu mais gosto de lecionar, eu adoro. Os olhinhos dos alunos saem da sala assim brilhando, porque é uma matéria incrível, muda muita coisa na nossa vida. Tem muita gente que teve aula comigo em 2013 que até hoje me encontra e fala assim: professora, depois que eu tive aula com você, a minha vida mudou. Eu não como mais no ônibus. Eu até emagreci, professora, porque agora eu não como as coisas em qualquer lugar. E é assim mesmo, quando a gente entra para o mundo da microbiologia, a gente aprende tanta coisa que a gente vê o mundo de uma forma diferente. Claro que hoje vocês estão aprendendo isso na prática graças ao Covid, né? Então hoje eu acho que facilitou um pouco para o professor de micro da aula, porque vocês já estão vivenciando isso no dia a dia aí, já está desde janeiro, né? A gente está vendo muito sobre o Covid. Então, para mim, acho que está um pouco mais fácil de lecionar para vocês agora. Mas antes, quando a galera não tinha noção nenhuma da microbiologia, era difícil também colocar na cabecinha deles de que algo que é invisível, que não dá para ver olho nu, pudesse fazer tanto estrago. E por que a microbiologia ela é tão importante para a enfermagem? Porque na maior parte das vezes vocês vão trabalhar em local completamente contaminado, em clínica, em hospitais, tem aí também o problema de levar alguma coisa para o centro cirúrgico e acabar contaminando o paciente. Então, é muito importante a gente saber microbiologia, entender quem são os micro-organismos, o que a microbiologia estuda. A microbiologia vai estudar as bactérias, os vírus e os fungos. Já os vermes e os protozoários, a gente vai aprender em parasitologia. Mas em micro é isso, o vírus, a bactéria e o fungo. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de micro-organismos que eu tenho em casa. A gente tem até que prender a Maisie quando eu pego eles, porque a Maisie fica doida querendo morder os bichinhos. Então, vamos supor que a Nathalie, ou Nathalie, acho que é Nathalie, porque não tem acento, tenha pego esse bichinho aqui, ó. Guarda aí, Nathalie. Gostou, Nathalie? Bonitinho, né? Essa aqui, ó, é a Entamoeba histolítica. Ela é um protozoário lá da aula de parasito, mas já vou mostrar para vocês agora. E a gente pega ela por água e alimento contaminado. E a segunda causa de morte por parasita no mundo, em primeiro lugar está a malária, e segundo está essa aqui, ó, que causa desinteria mebiana, a amebíase. Tudo bem? Oi, Jéssica! Agora a gente vai contaminar quem mais? Quem mais? A Liliana. A Liliana pegou esse aqui, ó. Esse aqui, ó, é fofinho, compridinho, e ele é o bacilo da tuberculose. Então, se a Liliana tiver em contato com esse bichinho aqui, ó, ela vai ter tuberculose, que a gente pega por via respiratória, através do escarro de pessoas contaminadas. Já matou muita gente, né? Porém, hoje a gente consegue tratamento. Ainda tem pessoas que morrem de tuberculose, mas hoje a gente tem um tratamento contra ela, né? Vamos contaminar agora quem? O Ricardo Lages. Ó. Vamos supor que o Ricardo tenha pego essa daqui, ó. Bonitinho, né? Ó. Esse daqui é um fungo. Fungo não é planta, a gente vai aprender na nossa aula também. E ele é um fungo tóxico. Ele entra pela via respiratória e ele mata em algumas, no máximo aí em 2, 3 dias. Então ele é um fungo muito tóxico, que a gente inala ele. Tá no meio ambiente, respirou, o fungo entrou, caiu na circulação, atingiu os nossos pulmões e pode levar a pessoa a óbito. Esse daqui, vamos contaminar quem? A Jéssica Rodrigues. A Jéssica Rodrigues pegou esse daqui, ó. Oi, Jéssica. Tudo bem? Oi, Jéssica. Me dá um oi. Esse aqui é o antraz. O antraz, eu tenho até uma historinha para contar dele, que o antraz ele era enviado pelo correio para as pessoas como bioterrorismo. Então as pessoas usavam ele
para bioterrorismo quando eu era pequena. E eu gostava tanto já de microbiologia, quando eu tinha ali uns 10 anos, que, como eu sabia que ele chegava pelo correio, muitas vezes eu esperava o correio passar e ficava sentada lá na garagem esperando ele passar para saber se aqui ia chegar pelo correio para mim. Então, ele era transformado num pozinho, as pessoas colocavam dentro de um envelope de uma carta e mandavam pelo correio. E aí, quando você recebia essa carta e abria, você inalava o antraz e o antraz te matava. É uma bactéria que matou muita gente, já também foi usada no bioterrorismo. Oi, gente que está chegando, tudo bem? Esse aqui é o Covid, coronavírus, que vocês estão vendo aí, né? Mas o meu preferido de todos é esse daqui, ó. Se você perguntar na escola para qualquer pessoa qual é o vírus, o micro-organismo preferido da vida da professora Miriam, eles vão te falar esse aqui, ó. Não é uma minhoca. Já falaram que ele parece um cocôzinho, mas não é não. Ele é lindinho, ó. Ai, a Daisy já respondeu. É o ebola. Esse aqui é o meu preferido. O ebola. Confesso para vocês que o Covid também está ganhando muito a minha atenção. Que ele é um vírus que está surpreendendo. A galera achava que ele ia causar problemas somente em países frios, né? E aí ele chegou no Brasil, encontrou uma temperatura altíssima e está causando aí, né? Manaus é muito quente, eu estava em Macapá, na Amazônia, semana passada, e de madrugada estava fazendo 28 graus. Era insuportável, não dava para dormir lá sem ar-condicionado. E durante o dia fazia, no inverno, que é agora a época de outono e inverno, estava fazendo 32, 33 graus. Então, quando eu abria assim a janela do hotel, entrava um ar super quente. Eu ficava 3 horas com o ar-condicionado ligado. Aí, quando começava a esfriar muito, eu desligava, eu aguentava ficar 10 minutos com ele desligado e tinha que ligar de novo. Então, o Covid, ele é um vírus que ele tá me surpreendendo, tô me interessando muito por ele. Mas o meu preferido mesmo é o Ebola. Porque o Ebola, ele é terrível, né? Então eu gosto sim das coisas mais perigosas. Se você falar para mim, tem um paciente com meningite viral, eu vou falar, ai, poxa, coitadinho. Mas quando falam para mim, nossa, Pro, tem uma parente minha com meningite bacteriana, e eu, que a meningite bacteriana ela pode matar até em menos de 24 horas. Então, eu sou atraída, assim, pelos micro-organismos que são mais perigosos, eu gosto deles. E de todos, o meu preferido é o ebola, que a gente vai falar dele numa outra aula lá na frente, tá bom? Ebola fica lá na África, no Congo, em Nova Guiné, e é um bichinho, assim, um micro-organismo espetacular. Espetacular mesmo. Bom, então vamos lá. Quais são os 3 micro-organismos que a gente vai estudar na microbiologia? O vírus, a bactéria e o fungo. Esses 3, guarda aí na sua cabecinha para você não esquecer para a hora da prova parcial, tá bom? E a importância da microbiologia na área da enfermagem é porque vocês vão estar aí expostos a esses micro-organismos. Tem micro-organismos que são menos agressivos e tem micro-organismos que são muito agressivos. A gente está tendo aí uma aula prática na vida, mostrando para vocês a quantidade de profissionais da saúde que estão se contaminando e estão morrendo de Covid. E mesmo eles usando os EPIs, eles também estão se contaminando. O risco maior da contaminação deles é na hora exatamente de tirar até o EPI. Então, é muito importante para vocês. O que é para repetir, Eliana? Escreve aí que eu repito para vocês. Então, ó, são esses 3 micro-organismos que a gente vai estudar e a importância para vocês é saber quem são, qual a diferença de um fungo, de um vírus e de uma bactéria. A gente tem que saber a diferença entre os 3. A gente tem que saber como que a gente pega essa doença. Quais são as portas de entrada que o meu corpo tem para esses micro-organismos entrarem em contato comigo e me deixar doente? E como que a gente transmite essas doenças? Então, tem que saber quais são as portas de entrada do nosso corpo e também como que eles são transmitidos. Isso tudo a gente aprende em microbiologia. A Liliana está pedindo para eu repetir quais são os 3 micro-organismos estudados na microbiologia. Bactéria,
vírus e fungo, esses 3. Anota aí, vou colocar aqui para vocês, ó. Bactérias, vírus e fungos. Mandei aí para vocês anotarem, tá bom? E lá na plataforma eu coloquei também o resuminho da microbiologia da primeira aula. Então tá falando dos cientistas importantes aqui do nosso país, tá falando quais são os micro-organismos, tá tudo lá nos vídeos na plataforma, e quem não tem acesso mais à plataforma porque não é aluno, não é mais aluno, dá para ver no meu canal também, que chama Biologia Mania. Então lá eu coloco os videozinhos para vocês aprenderem. Beleza? De nada. Bom, a microbiologia, ela começou mesmo quando inventaram um microscópio. Então, o microscópio foi inventado por um holandês chamado Hans Janssen, lá em 1591. Ele e o filho dele, eles trabalhavam com lentes de óculos e acabaram aí descobrindo que se aumentando o grau daquela lente, eles conseguiam aí ter acesso a cada vez mais coisas diminutas, pequenininhas. Então, o microscópio foi inventado em 1591 e a partir daí surgiu o estudo da microbiologia, que é a ciência que estuda os seres microscópicos, lá em 1591 pelo holandês Hans Janssen. Depois, em 1663 até 1665, mais ou menos ali nesses 2 anos, descobriram a célula. Então, Robert Hooke, que era um inglês, estudava e ele usava o microscópio, né? Quem já teve contato com o microscópio sabe que a primeira vez que a gente entra em contato com o microscópio, a gente tira um cílio ali, ó, uma sobrancelha, a gente tira o fio do cabelo, a gente pega uma formiguinha que está passando, todo mundo fica curioso para saber como que funciona esse equipamento. E esse inglês, o Robert Hooke, ele estava fazendo isso, pegando várias coisinhas para ele olhar, e ele acabou tirando uma pelezinha, uma membrana bem fina do tronco de uma árvore, bem fininho da casca da árvore. E aí ele descobriu a célula, tinha várias cavidades. Quem já teve anatomia comigo já aprendeu também um pouquinho sobre isso, né? Então foi a partir daí que a microbiologia surgiu, e de lá para cá, cada vez mais ela traz novidades para a gente, boas, e também coisas ruins, como o Covid agora, e a gente está aprendendo, a cada ano que passa a gente aprende mais com esses micro-organismos, e a gente sabe que eles também estão se tornando cada vez mais resistentes. Nós já tivemos várias pandemias no decorrer da história da humanidade, as mais que ficaram mesmo na história foi a gripe espanhola, e também a peste negra, né? Que todos, se você falar, a pessoa já ouvi falar disso, já ouvi falar disso. E agora, em 2020, a gente está tendo aí uma pandemia gigantesca, que é o coronavírus. Pode vir mais, professora? Pode. Na verdade, pode ter outras até com micro-organismos piores do que o coronavírus, porque que nem eu falo para a galera, tá ruim com o coronavírus? Tá, mas poderia ser pior, porque o coronavírus, ele é transmitido por via respiratória, mas, por exemplo, o ebola pode ser transmitido por via respiratória, pelo sangue, pela urina, pelo suor. Então, tem micro-organismo que é pior, sim, do que o coronavírus. Só que não está causando uma pandemia porque estão conseguindo manter ele no lugar dele, né? Como eu falei para vocês, o ebola só tem na África, não tem em outro lugar do mundo. Então, poderia ser pior ainda. Eu falo que a gente está tendo um ensaio, a gente está tendo aí uma amostra do que pode vir pela frente. E a gente sabe que tem vírus respiratórios aí, por exemplo, o coronavírus hoje no Brasil, ele está com uma taxa de mortalidade de 9%, 8%. Mas tem um vírus aí que preocupa o pessoal da ciência, que ele tem uma mortalidade de 35% a 40%. E a gente até estava esperando por ele, mas aí apareceu o coronavírus, né? O SARS-CoV-2. Então a gente tem que se preparar mesmo, porque daqui para frente podem surgir coisas piores do que o coronavírus. Quais são as portas de entrada que o meu corpo tem para as doenças? Então, por onde que esses micro-organismos eles entram dentro do meu corpo? Eles podem entrar pela boca, eles podem entrar pelo nariz, eles podem entrar pelo ouvido, já tiveram otite, infecção de ouvido? Eles podem entrar pela pele,
Eles podem entrar pelos olhos, e quando eu falo que eles entram pelos olhos, não quer dizer a conjuntivite. Por exemplo, a conjuntivite é um micro-organismo que está causando uma infecção no seu olho, lá no seu globo ocular. Mas o globo ocular, ele também serve de porta de entrada para outros micro-organismos, por exemplo, o coronavírus. Hoje nós sabemos que o Covid, ele consegue ter acesso ao nosso corpo pelo olho. No entanto, que os nossos profissionais da saúde, eles estão, e quem trabalha também no cemitério, como coveiro, na funerária, estão usando óculos de proteção também. Além do olho, da boca, do nariz e do ouvido e da pele, a gente também tem a vagina, tem o ânus, tem o pênis, que é tudo local de porta de entrada para micro-organismo. Então, são locais por onde o micro-organismo entra, ele entra em contato com o meu corpo e me deixa doente, causa infecção. O Ricardo Lages perguntou de onde originou o coronavírus realmente ou é fake. O coronavírus, ele apareceu mesmo, ele surgiu lá em Wuhan, na China. Então, até o momento que a gente sabe é que tinha pessoas que começaram a ter infecções, pneumonia, era uma pneumonia diferente, até então não sabia qual era a pneumonia, lá nessa cidade de Wuhan, no dia 8 de dezembro de 2019. Então, o coronavírus, ele apareceu mesmo ali mais ou menos na primeira para a segunda semana de dezembro. E até então, eles começaram a perceber que tinham vários pacientes chegando no hospital com uma pneumonia nova, ninguém sabia ainda o que era. Quando foi dia 30, cientistas foram para lá para ver o que estava acontecendo e descobriram que tinha um vírus novo. No entanto, que se você procurar nas reportagens, você vai perceber que mais ou menos no dia 30, 31 de dezembro foi que começou a surgir as notícias de que tinha um vírus novo na China. No entanto, que prenderam um médico que tentou alertar o mundo, né? Ele tentou avisar a população de que tinha um vírus novo e prenderam ele. Até a segunda semana de janeiro de 2020, tinha, se eu não me engano, 27 profissionais, cientistas, médicos, biólogos e também jornalistas que foram presos, porque a China não queria que estivessem espalhando boatos por aí. Depois descobriram mesmo que era um vírus novo e que poderia ser transmitido via respiratória. Eu até fiz um videozinho, depois vocês procuram no meu canal Biologia Mania, que ele tem a cronologia, ele conta toda a história, desde quando o vírus surgiu até quando a Organização Mundial da Saúde falou: deu merda, o vírus está se espalhando, a gente não consegue segurar ele e já é uma pandemia, que foi ali no finalzinho de janeiro para fevereiro. Então, depois vocês assistam esse videozinho que ele explica a cronologia dos fatos. Quando surgiu, quais foram as primeiras pessoas que tiveram contato. Então, sim, ele surgiu na China mesmo, não é fake. E acredita-se que tenha sido no mercado de Wuhan, porque as primeiras pessoas que ficaram doentes, quando foram ver o que elas tinham em comum, o que elas tinham em comum é porque elas frequentaram esse mercado. Então, eles entendem que a doença surgiu ali nesse mercado. Tá? Até onde a gente sabe, o que foi estudado até agora é isso, que ele tenha surgido exatamente nesse mercado de animais que fica em Wuhan. Como eles conseguiram barrar bem a situação e a cidade ali, eles conseguiram fechar a cidade muito rápido, eles não tiveram tantos mortos como, por exemplo, os Estados Unidos, que a gente sabe que está com 100 mil mortos. Mas tô falando que está na apostila, a porta de entrada, tudo. Eu não lembro exatamente qual é a página, mas tá tudo na apostila e no resuminho que eu tô mandando para vocês, tá bom? Não esquece de ler o resuminho, tá tudo lá. O vídeo é mais uma revisão do que eu já passei para vocês mesmo. Então, esqueci o que eu tava falando, mas era sobre o Han, né? Então, eles conseguiram até segurar, e no entanto que seguraram bem o número de casos. Porém, os Estados Unidos hoje está com 100 mil mortos e o Brasil, se eu não me engano, já chegou em 19 mil. Mas eu também acredito que aqui a gente vai chegar ali mais ou menos, chutando baixo, uns 50 mil óbitos, tá? Chutando baixo, porque a nossa população dá para se comparar com a população dos Estados Unidos e também em tamanho, né? Até então, a Itália e a
A França são países muito pequenos, então lá teve 30 mil mortos, mas aqui a gente sabe que vai ter muito mais. Por isso que eu falo, fique em casa, se proteja, proteja a sua família. Bom, então quais são as portas de entrada, só para a gente relembrar? O olho, o ouvido, o nariz, a boca, a pele, o ânus, a vagina e o pênis. São as regiões por onde o micro-organismo entra dentro do nosso corpo, beleza? Agora a gente vai explicar como que esses micro-organismos eles são transmitidos. Como que esses micro-organismos que eu apresentei para vocês aqui agora, como que eles podem ser passados, transmitidos para as pessoas. Então, nós temos 4 tipos de transmissão, que está lá no resuminho também, que eu já passei para vocês no outro vídeo. Nós temos a transmissão por contato direto, contato indireto, gotículas e insetos vetores. Os micro-organismos são transmitidos dessas 4 formas: contato direto, contato indireto, gotículas e insetos vetores. Como que é a transmissão por contato direto? Contato direto já está no nome. Eu tenho que encostar diretamente em outra pessoa para pegar a doença. Então, por exemplo, seria o toque. Se uma pessoa tem sarna, por exemplo, você encosta na pessoa com sarna, você pega a sarna dessa forma, por contato direto, no toque. Tem doença que a gente pega pelo beijo, que é um tipo de contato direto. Que doença que a gente pega pelo beijo? A cárie, o sapinho, que dá nas crianças aquele monte de bolinha. A herpes bucal. Tudo doença que a gente pega pelo contato direto do beijo. E tem também através de relação sexual. Que doença que a gente pega por relação sexual? Aí tem um monte, né? Sífilis, gonorreia, HIV, hepatite B, hepatite C, HPV, tem um monte de doença que a gente, a tricomoníase, tem um monte de doença que a gente pega através da relação sexual sem preservativo. Então, esses exemplos que eu dei para vocês agora são de doenças transmitidas por contato direto. Eu tenho que encostar na pessoa para pegar, seja através do toque, do beijo ou de relação sexual. Tudo bem com contato direto? Posso ir para a próxima ou tem alguma pergunta aqui? Já manda aí para mim que eu já respondo. Responde aí para mim, se vocês entenderam essa parte. Se eu posso ir para a próxima. Responde para a gente continuar. Então, vamos para a próxima. Agora é o contato indireto. Significa que o micro-organismo ele consegue sobreviver por um tempo fora do nosso corpo. Então, isso facilita a transmissão dele. Esse é o contato indireto. Como que o contato... que exemplo que a gente tem de contato indireto? Alimento, água e objetos contaminados. Então, tem muitas doenças que a gente pega por contato indireto, porque primeiro o micro-organismo passa para essas coisas, que é a água, o alimento e objeto contaminado, e depois a doença passa para a gente. Por exemplo, a cólera. A cólera, ela é uma doença bacteriana e a gente pega ela através da água da enchente. E como que isso acontece? Vamos supor que a Nicole tem cólera e ela vai ter muita diarreia. Então, a Nicole vai lá no banheiro, ela vai fazer cocô, ela vai dar descarga e aquelas fezes vão pela rede de esgoto até um córrego. Aí basta chover muito em São Bernardo e Santo André, tipo 2 minutos. Chove pra caramba, 2 minutos em Santo André e São Bernardo, e aí o que acontece? O rio transborda, o córrego vai transbordar. Como as fezes da Nicole estava contaminada com a cólera, como as fezes da Nicole, que está com a bactéria, está lá naquele córrego, agora que tem a água da enchente transbordando tudo, a água da enchente vai estar contaminada com aquelas bactérias das fezes. E aí, quando
a Jéssica Rodrigues entrar em contato com aquela água, porque a Jéssica Rodrigues ela tá com pressa, ela não consegue esperar a água baixar, então ela encara a água da enchente e ela sai lá passando pelo meio da água da enchente, se molhando toda. Quando ela entra em contato com essa água da enchente contaminada, quem vai estar contaminada agora? A Jéssica Rodrigues. Então, o meio de transmissão da cólera da Nicole para a Jéssica Rodrigues, qual foi? Escreve aí para mim. Qual foi o meio de transmissão da cólera da Nicole para Jéssica Rodrigues? Como que ela pegou? Qual que foi o meio da transmissão? Coloca aí, coloca aí. Tempo. Eles estão pensando. É o contato indireto. E o contato indireto passou de uma para outra. Mas qual foi o meio de transmissão? A água da enchente. Então, é um contato indireto, porque foi água ou alimento ou objeto contaminado. Mas nesse exemplo que eu dei para vocês, foi a água. A água da enchente é que transmitiu de uma para outra. Então, a Nicole fez cocô porque ela estava contaminada com a cólera. A bactéria da cólera foi pela rede de esgoto e chegou até o córrego. Quando teve uma enchente, a água do córrego contaminada com as fezes, ela estava toda contaminada, e aí quando a Jéssica entrou em contato com essa água, pegou a cólera. Então, o meio de transmissão ali foi a água da enchente, através do contato indireto. Beleza? Aí tem doenças, por exemplo, como o tifo, que a gente pega também por água, alimento contaminado. Como que isso acontece? Uma pessoa que tem o tifo, que é chamada também de febre tifoide, ela tá doente e ela vai no banheiro, faz cocô, limpa o bumbum e ela não lava a mão. A mão não precisa estar ali suja, viso olhando, entendeu? Não precisa olhar a mão suja para falar que tem uma doença ali. É igual o coronavírus. A gente não precisa ver o coronavírus na nossa mão para saber que ele está ali. Por isso que a gente lava a mão o tempo todo com água e sabão e usa o álcool gel, não é? A febre tifoide é a mesma coisa. Uma pessoa tem a doença, ela tem muita diarreia, vai no banheiro, vai fazer cocô e limpa o bumbum. Só que ela não lava a mão. E aí o que ela vai fazer? Temperar a salada. Ela tempera a salada, mexe no tomate, mexe na alface, ela acaba contaminando aquela salada. Quando a Tatiane Vieira for comer aquela salada na casa da parente dela, do parente dela, ela acaba se contaminando com a salada. E agora quem tem a febre tifoide é a Tatiane. Então, nesse caso, qual foi o meio de transmissão da febre tifoide do Gustavo, por exemplo, para Tatiane? Qual que foi o meio de transmissão? Coloca aí. Gustavo estava contaminado, estava com febre tifoide. O Gustavo adora cozinhar. Aí o Gustavo estava com dor na barriga, foi no banheiro, estava com dor de barriga, foi no banheiro, fez cocô, limpou o bumbum e não lavou a mão. E o Gustavo preparou a salada. E depois o Gustavo chamou quem para comer? A Tatiane. Quando a Tatiane come aquela salada, ela está contaminada. Nesse caso, muito bem, Liliane. É a transmissão através da salada. Então, é contato indireto. Não, do tempero não. Não, não foi a mão. Nesse caso foi a salada. Porque a Tatiane não mordeu a mão do Gustavo. A Tatiane comeu a salada, entendeu? Isso, o contato pelo alimento, pela salada, que é o contato indireto. Porque primeiro a contaminação passou para o alimento e depois passou para outra pessoa. Muito bem. Então a gente já aprendeu o que é contato direto, toque, beijo e relação sexual. Contato indireto, a transmissão é através da água, do alimento e de objetos contaminados. Então, agora a gente vai para a transmissão por gotículas. Muitas doenças são transmitidas por gotículas. A gotícula são as gotinhas que saem da nossa boca, também chamadas de perdigotos. Então, é transmissão através da fala, da tosse e do espirro. Tá? E quais são as doenças que a gente pega dessa forma? Coronavírus, tuberculose,
cachumba, rubéola, catapora, H1N1, a gripe, a pneumonia, é tudo transmitido pela gotícula, pela via respiratória. A meningite bacteriana, a meningite viral, tudo doença transmitida por via respiratória. Então, é através das gotinhas que saem da nossa boca, quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente espirra. A Deise está contaminando que tá travando o vídeo dela. De vocês também tá ou tá bom? Porque para mim tá bom, não tá travando não. Responde aí para mim se o de vocês tá bom. Olha minha caneca. Nem é minha cara, né? É, Lu, o meu também tá bom, não tá travando não. Eu tô conseguindo ler o que vocês mandam. Deise, então acho que é só o seu. Tenta sair, tenta entrar de novo. Beleza, então, Deise, você vai ter que tentar sair e entrar de novo. Beleza? Então, tá bom. Ó, já aprendemos contato direto, contato indireto e o contato através de gotícula, que é a tosse, a fala e o espirro. Entenderam a de gotículas? Entenderam das gotículas? Agora a gente vai aprender o último meio de transmissão, que é a transmissão através de inseto, insetos vetores. Que doença que a gente pega que é transmitida por picada de inseto? Coloca aí para mim, ó. Põe funcionar, coloca aí. Deixa eu ver se vocês estão entendendo. Que doença que a gente pega por picada de inseto? Febre amarela, dengue, muito bem. A Jéssica respondeu, a Liliana também, o Kaique. São doenças transmitidas por picada de inseto. A malária, a gente tem a elefantíase, a leishmaniose, chikungunya, zika vírus, é tudo doença transmitida por picada de inseto. Tem a doença de Chagas, muito bem, Gustavo. A doença de Chagas, a Vera também colocou o barbeiro. A doença de Chagas é transmitida através da picada contaminada com fezes do barbeiro. Então, são doenças transmitidas por insetos vetores. Primeiro, o micro-organismo passa para o inseto vetor e ele pica a gente transmitindo a doença. Beleza, então? Difícil? Como é que tá a microbiologia? Tá difícil? Vocês estão entendendo? Estão boiando? Como que tá? Febre maculosa, Jéssica. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato. Estão conseguindo entender? Os 4 tipos de transmissão? Contato direto, contato indireto, gotículas e insetos vetores. Doenças, como que é a transmissão por contato direto? Toque, beijo e relação sexual. Aí a gente tem o HIV, que a gente pega pelo sexo, a gente tem pelo beijo o sapinho, a herpes bucal, e também pelo contato a gente tem a sarna. Se for contato indireto, é através da água, do alimento e do objeto contaminado. Aí tem a cólera, a leptospirose, a febre tifoide. Se for por gotícula, significa que é transmitido pela tosse, pela fala e pelo espirro. Aí a gente tem o coronavírus, a tuberculose, a gripe, o H1N1, o resfriado, cachumba, rubéola, sarampo. E tem por insetos vetores, que foi a última que a gente falou agora, que são transmitidas por picada de inseto. Aí tem doença de Chagas, febre amarela, malária, leishmaniose, elefantíase, chikungunya, dengue, tem um monte de doença. Então, beleza? Entenderam essa parte? Posso ir para a próxima? Tá fácil, né? Não fica muito difícil, não. É assim mesmo. É simples para explicar e, graças a Deus, os alunos conseguem aprender bem. E cá entre nós é super interessante, né? Ultimamente eu tô acordando
estudando microbiologia e dormindo estudando microbiologia por causa do coronavírus. Tá fácil, beleza. Lembrando que eu coloquei tudo naquele vídeo bem curtinho e didático, acho que tem uns 2 minutos o vídeo, que tá no canal para vocês aprenderem, tá bom? Agora a gente vai aprender o que é fontes de infecção. Bom, chegou alguém da sua família e falou assim, olha, fui no médico e tô com uma infecção. O que a gente, que já é da área da saúde, curioso, vai perguntar? Aonde está a infecção? Infecção do quê? A gente quer saber, né? Ah, porque falaram que eu tô com infecção, mas a gente quer saber onde que tá a infecção, que tipo de infecção que é. Tem duas fontes de infecção. Tem a fonte exógena e tem a fonte endógena. Lembra da minha aula de anatomia? Tudo que for endo, que começa com endo, é aonde? Escreve aí para mim. Deixa eu ver se vocês estão me entendendo. Tem a fonte exógena e tem a fonte endógena. Lá em anatomia a gente aprendeu que tudo que começa com endo é aonde? É aonde? Coloca aí para eu ver. Tempo. Dentro. Tudo que for endo é dentro. Por exemplo, endoscopia. Endoscopia é um exame que a gente faz do lado de fora do corpo, do lado de dentro, lá dentro do estômago. Então, uma fonte de infecção endógena significa que o micro-organismo que está me deixando doente, ele já estava comigo. Ele já convivia comigo. E uma fonte de infecção exógena significa que o micro-organismo que está me deixando doente, ele não estava comigo, ele veio de fora. Fontes de infecção exógena. O micro-organismo causador da doença, ele não estava com o paciente. Ele veio de fora do corpo do paciente, deixando ele doente. Uma fonte de infecção endógena significa que o micro-organismo causador da doença, ele não veio de fora, ele já estava comigo. Por exemplo, o coronavírus. O coronavírus é uma fonte de infecção exógena ou endógena? Coronavírus é uma fonte exógena ou uma fonte endógena? A Nathalie respondeu certinho, é exógena, porque o coronavírus, ele não convivia comigo, ele veio de fora. Para eu pegar o coronavírus, eu tenho que entrar em contato com uma outra pessoa que esteja infectada. Então, a fonte da infecção, ela é exógena, ela veio de fora do meu corpo. Porém, a gente tem doenças que elas são endógenas, elas já estavam com a gente. Por exemplo, a gente sabe que nós temos bactérias que ficam no nosso estômago e no nosso intestino todos os dias, e elas não estão causando mal para a gente. Porém, se a gente fica desanimado, fica triste, não se alimenta direito, a gente fica meio desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção, deprimido, os meus soldadinhos de defesa, eles ficam prejudicados. E aí, aquelas bactérias que já conviviam comigo, elas começam a proliferar sem controle. E aí, elas acabam causando uma infecção no meu estômago ou no meu intestino. Então, nesse caso, a fonte que está causando a doença no teu intestino e no seu estômago, ela é uma fonte endógena, porque ela já estava com você. Por exemplo, a Renata Banhara, ela teve um problemão com infecção endógena. Nós temos bactérias presentes na boca todos os dias, elas estão num ambiente que não me causa mal, elas estão dentro da nossa boca. E a Renata Banhara, ela foi fazer um canal no dente, ela foi fazer um procedimento lá no dentista. E quando ele mexeu, ali ele acabou causando um cortezinho. Então, a bactéria que estava na boca da Renata Banhara entrou dentro da corrente sanguínea dela e acabou indo para o cérebro e quase matou a Renata Banhara.
Lembram disso? A gente acompanhou isso pela TV. Então, a bactéria, ela já estava dentro da Renata Banhara. Ela estava dentro da boca dela, ela passou por um procedimento lá no dentista, e o dentista abriu ali, mexeu, houve um cortezinho, a bactéria que estava na boca caiu na corrente sanguínea e foi para o cérebro da Renata Banhara e quase matou. Ela ficou na UTI, ficou com o rosto deformado, depois ela teve alta, ela piorou, ela voltou para a UTI, ela quase morreu por causa dessa bactéria. E é uma bactéria que já estava com ela, só que não estava na corrente sanguínea, estava na boca dela. Quando a bactéria caiu na corrente sanguínea, ela foi para o cérebro e causou esse estrago, esse dano aí para ela que quase levou ela à morte. Então, nesse caso, a fonte da infecção é endógena, porque essa bactéria já estava com ela. Só vou ler os comentários aqui para ver se tem alguma pergunta, tá bom? Então, a infecção de urina, ela vem de fora, ela é exógena, ela não estava com a gente. Ela vem de fora. Então, por exemplo, se alguém com infecção de urina vai lá no banheiro, faz xixi, acaba caindo aquelas gotinhas no vaso sanitário. Se uma outra menina entrar ali e sentar para fazer xixi, aquela bactéria que está no vaso sanitário, ela entra em contato com a uretra da menina. E aí ela sobe para a bexiga e começa a se multiplicar. E essa menina vai ter uma infecção. Nesse caso, a fonte ela é exógena, porque a bactéria causadora da infecção de urina, ela vem de fora, tá bom? Quem tiver com o vídeo travando, sai e entra de novo, porque para mim aqui tá bem. E a maioria das pessoas está falando que tá bem também. Então, tenta entrar e sair. Desculpa, tenta sair e entrar de novo, tá bom? Então, de novo, hein? A fonte exógena é aquela que vem de fora do corpo do paciente. Normalmente, essa infecção vem de uma outra pessoa ou de um outro animal que estava infectado. Quando a gente entra em contato, ele entra no nosso corpo e me deixa doente. A fonte endógena significa que o micro-organismo que está deixando a pessoa doente já estava no corpo do paciente, não veio de fora. Já estava dentro do corpo, só que por algum motivo a sua imunidade baixou, esse micro-organismo se proliferou, ou no caso da Renata Banhara, houve uma lesão ali na boca e a bactéria se aproveitou disso para entrar na corrente sanguínea, e aí a pessoa fica doente. Beleza? Entendeu o que é uma fonte de infecção exógena e endógena? A fonte exógena, o micro-organismo que me deixa doente, ele veio de fora do meu corpo. Na endógena, o micro-organismo que me deixa doente, ele já estava dentro do meu corpo. Difícil? Responde aí para mim se vocês estão entendendo. Manda aí o recadinho. Fala aí se tá ok, se tá muito rápido. A dengue, ela é exógena, Lindaura, exógena. A malária é exógena. Esses micro-organismos estavam fora do nosso corpo e entraram causando a doença. Sabe quando a gente tá numa boa e aí de repente você morde a sua boca e aquela mordida infecciona? Isso daí é uma fonte endógena, porque o micro-organismo ele já estava na sua boca, só que quando você morde a boca, a bactéria entra ali causando um transtorno para você, uma infecção. Tá bom? Então já aprendemos os 3 micro-organismos que são estudados na microbiologia, bactérias, vírus e fungos. Já aprendemos quais as portas de entrada que o nosso corpo tem, que é a boca, o nariz, o ouvido, o olho, o ânus, a vagina, o pênis e a pele. E já aprendemos os 4 tipos de transmissão. Como que essas doenças são transmitidas? Por contato direto, por contato indireto, por gotículas e também por insetos vetores. E nós já aprendemos qual que é a fonte de infecção. Tem a fonte de infecção exógena, que vem de fora do meu corpo. Ela estava em outra pessoa ou em outro animal, entrou no meu corpo e me deixou doente. E tem a fonte endógena, que já estava comigo. Beleza até aqui?
Tá ok? Então, agora a gente vai aprender o primeiro micro-organismo, que são as bactérias. Primeiro micro-organismo que a gente vai aprender são as bactérias. Aqui, como exemplo, eu tenho a tuberculose e eu tenho o antrax. Os outros que eu tenho, eles são fungos e vírus. Aonde as bactérias estão? Onde que eu posso encontrar as bactérias? Em todos os lugares. Então, as bactérias estão nos objetos, as bactérias estão no ar, as bactérias estão na água, as bactérias estão no nosso corpo, na nossa roupa. Isso aqui está lotado de bactéria. Tem bactéria no meu notebook, tem bactéria nos alimentos, tem a bactéria na terra, tem bactéria na água do mar, tem bactéria na água do rio, na água da sua torneira. As bactérias, elas estão presentes em todos os lugares. E não dá para ver a olho nu. Pelo menos uma a gente não consegue ver a olho nu. A gente consegue ver a olho nu quando elas estão em colônias, quando tem milhões de bactérias juntinhas que formam uma colônia, aí é possível o ser humano conseguir visualizá-las sem o microscópio. Agora, se for uma bactéria, aí eu preciso do microscópio, senão a gente não consegue enxergar ela, tá bom? Nessa aula sobre a bactéria, eu tenho as bactérias que eu levei para a escola, só que eu deixei as meninas lá. Então, eu não deixava elas aqui em casa, elas ficavam comigo na escola, e quando eu dava essa aula, lecionava essa matéria, eu mostrava para os alunos, deixava até vocês pegarem a plaquinha com elas. Só que isso vai ter que ficar para a hora que a gente voltar e terminar a quarentena, né? Mas aí é só vocês me lembrar que eu pego a bactéria para vocês conseguirem ver, tá bom? Aqui não vai dar para a gente ver essas colônias. Mas, enfim, se eu tiver uma única bactéria, não dá para ver olho nu, eu preciso do microscópio. E quando a gente tem uma colônia delas com milhões, aí a gente consegue ver a olho nu, sem ter uso do microscópio, tá bom? Ó, Jéssica. Você tá onde, Jéssica? Você tá na Argentina, não é? A Jéssica que tá aqui no chat conversando com a gente, ela tava, se eu não me engano, ou ela tá no Paraguai ou ela tá na Argentina. Você está fazendo enfermagem ou medicina aí, Jéssica? É muito legal ver os ex-alunos querendo assistir a aula de novo, sabia? É muito bom ter contato com vocês. No Paraguai. Vai trazer várias coisas legais pra gente depois que essa quarentena passar, né, Jéssica? Ai, Jéssica, uns perfumes, sabe? Uns bichinhos. Se você achar esses bichinhos aí, ó, no Paraguai, manda pra mim, por favor. Depois a gente conversa e me manda. Então vamos lá. As bactérias estão em todos os lugares, um montão deles. Eu até achei bacana aquela foto que colocaram no Facebook, falando que se a gente conseguisse visualizar o coronavírus, a gente não teria coragem de sair na rua. Não sei se vocês viram isso no Facebook. Ele pode estar em qualquer lugar, assim como as bactérias também estão. Então, sim, a gente tem que ter medo. Não dá para confiar achando que a gente vai dar uma volta na rua, fazer uma corrida, um Cooper e não vai pegar. A gente não sabe se ele está ali, a gente não sabe se aquela pessoa que correu antes da gente estava contaminada. Então, isso é realmente assustador. Por isso que eu tenho tanto aluno que fala assim: ai meu Deus, não. Ai, não, professora, agora eu não consigo mais comer dentro do ônibus. Porque imagina que você entra no busão, aí tem lá o polidense, que é aquele ferro, aí você toca lá no ferro, vai passando de banco em banco, senta, abre o seu salgadinho, coloca a sua mão suja lá dentro e coloca na boca. Até então, você só tocou no ferro do ônibus, sentou, abriu o salgadinho, colocou o salgadinho na boca. Agora, vamos supor que alguém antes de você também entrou nesse ônibus e tocou nos mesmos lugares que você. E essa pessoa, antes de entrar no ônibus, ela tinha ido ao banheiro, ela tinha feito cocô, limpou o bumbum e não lavou a mão. Então a mão dela está tomada de micro-organismos. A mão dela está toda infectada. E conforme ela vai tocando no ferro do ônibus, ela vai contaminando esse ferro também. Aí você entrou em seguida, tocou no ferro, sua mão contaminou, você colocou a mão dentro do salgadinho e lambeu. Olha quanta contaminação vai para dentro do seu corpo. Que situação.
Por isso que eu falo que todo mundo nessa vida já comeu cocô de alguém. Nojento, eu sei, mas todo mundo nessa vida já comeu cocô de alguém, porque as pessoas colocam a mão na boca. Talvez agora, com o coronavírus, as pessoas vão começar a prestar mais atenção nisso, porque a gente já está vendo as pessoas com medo de tocar nos objetos. Eu, por exemplo, quem é meu aluno, quem já foi meu aluno, sabe que eu tenho um sério problema com micro-organismo. Então, eu ando de ônibus assim, eu não gosto muito de encostar no ferro. Aqui a gente já tira o sapato, né, para não contaminar a cachorrinha também, que está sempre andando ali no chão. Então, eu acho que o coronavírus ele vai mudar a nossa vida muito. As pessoas acham que a hora que acabar a quarentena, a vida vai voltar ao normal. Não é impossível voltar ao normal, depois de tudo que a gente está vivendo. Então, a gente já tem uma outra visão, a gente já vai começar a ter outros hábitos de higiene que antes a gente não tinha. Então, comer em ônibus não é o correto. Se você falar, mas a minha glicose, de vez em quando ela cai, eu fico meio tonto. Então, tenha sempre esse alimento enrolado num guardanapinho de papel, num papelzinho. Para se você precisar comer, você tocar nele com esse papelzinho. E não direto com a sua mão suja. Por que as crianças pequenininhas, elas ficam tão doentes no primeiro ano de escolinha? Antes de entrar na escolinha, a mãe estava cuidando dela em casa, então ela não tinha contato com tantas pessoas. Quando ela vai para a escolinha no primeiro ano, desculpa o barulho, mas os vizinhos aqui chegaram. Quando ela vai para a escolinha no primeiro ano, ela tem contato com um monte de crianças, um monte. E aí, as doenças que as outras crianças têm, acaba passando para ela. Então, no primeiro ano da escolinha, ela vai pegar o quê? Pega catapora, pega virose, virou, mexeu, ela tá com dor de barriga, ela tem muita dor de garganta. É muito comum as crianças pequenas terem muita dor de garganta durante o ano. As que engatinham mesmo, tá com a mãozinha no chão, ela engatinha, quando ela senta, ela leva a mãozinha onde? Na boca. Elas pegam o chinelo lá, a havaiana que está no chão, e colocam onde? Na boca. Então, o chinelo está sujo, ela coloca na boquinha, isso facilita ela ter infecção de garganta também. Então, os micro-organismos, eles podem ser evitados. Pelo menos a maior parte deles. A gente tem que ter cuidado. Cuidado mesmo. Chegou em casa, lava a mão. A galera está muito preocupada em lavar a mão, mas será que vocês estão higienizando o celular de vocês todos os dias? Aqui em casa, se eu e o Renato a gente sai, quando a gente volta, por exemplo, foi no mercado essa semana, quando a gente voltou, a gente lavou a mão, o Renato limpou todas as embalagens, tudo que a gente trouxe do mercado, até o que ia para o freezer. A gente limpou tudo com álcool gel e o papelzinho, ou um paninho que a gente usa para isso, depois a gente joga fora. E depois a gente higienizou o celular também, porque dentro do mercado a gente tocou no celular, às vezes você vai olhar a lista, você vai fazer uma conta ali, vai somar a conta quanto que deu. Então, tá contaminado, não adianta somente a gente lavar a mão ou somente a gente tirar o sapato. O que a gente trouxe de fora também tá tudo contaminado. E é assim que a gente pega as doenças. Se a gente não limpar, a gente acaba se contaminando sim. Então, as bactérias, elas são o primeiro micro-organismo que a gente vai aprender em microbiologia. A bactéria, ela é unicelular procarionte. O que isso significa? Unicelular significa que a bactéria é formada por uma única célula. E olha que coisa incrível. A bactéria da meningite bacteriana, por exemplo, é uma bactéria só. Ela é formada apenas por uma única célula e ela entra no nosso corpo e ela pode matar a gente em 24 horas ou até em menos de 24 horas. Então, olha que situação. Era uma única bactéria. Estava no ar, a gente respirou. Ela entra, se multiplica muito, 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 e ela consegue detonar os 4 trilhões de células que tem dentro do nosso corpo. Ela leva a gente a óbito. Assim como o coronavírus também. Ele entra, é um vírus que a gente não consegue enxergar, microscópico, ele entra no nosso organismo e ele detona o nosso organismo. Antes as pessoas achavam, a medicina achava que ele era um vírus que atingia somente o pulmão, mas hoje a gente sabe que é uma doença sistêmica, ele está alterando vários sistemas do nosso corpo, não somente o pulmão, tem muito paciente que está tendo problema renal, por exemplo, está tendo problema neurológico. Então, são micro-organismos que a gente nem enxerga, mas quando eles entram em contato com o nosso corpo, ele gosta do ambiente, se multiplica muito e está ali para causar um transtorno para a nossa vida, ou até mesmo levar a gente a óbito. Então, a bactéria é unicelular, ela é formada apenas por uma única célula.
O ser humano, ele é pluri ou multicelular. Nós temos 4 trilhões de células. E ela é procarionte. O que significa procarionte? Ela não tem a carioteca em volta do nosso DNA. A bactéria é um exemplo de ser procarionte. Ela não tem a carioteca em volta do núcleo, em volta do nosso DNA, que a gente já aprendeu também em anatomia. Beleza? Bactéria unicelular procarionte. Ela é formada apenas por uma única célula e ela não tem a carioteca em volta do DNA. Beleza? Difícil? Não, né? Facinho. Bom, já falei para vocês aonde elas são encontradas e como que elas são transmitidas. São transmitidas através de contato direto, de contato indireto, através de gotícula e também através de insetos vetores, como no caso da febre maculosa que as meninas deram um exemplo aí. Agora, quais são os tipos de bactéria? Já coloquei para vocês também naquele videozinho e eu coloquei também lá no resumo que eu mandei para vocês. Quem não tem, me pede que eu envio depois. Tem bactéria que é do tipo coco. O formato dela é uma bolinha. Tem bactéria que é do tipo diplococo. O formato dela são 2 bolinhas. Deixa eu ver se eu tenho o desenho aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Bactéria do tipo coco. É uma bolinha, tá vendo? Bactéria diplococo. São 2 bolinhas. Esse é o formato dela. A bactéria streptococo é essa daqui, ó. Ela parece uma correntinha, ó. A bactéria Staphylococcus é essa daqui, ó. Ela parece um caixinha de uva. Tem a bactéria Bacilo, que é essa daqui. Tem a bactéria Espirilo, que é em formato de espiral. E tem a Vibrião, que parece uma vírgula com um rabinho. Quando a gente leva a amostra para o microscópio para a gente avaliar, é isso aqui que a gente vai encontrar no microscópio. Então, se a gente vê lá no microscópio que é uma bolinha, a gente fala que a bactéria é do tipo coco. Se ela tem 2 bolinhas, ela é diplococo. Se ela tem as bolinhas em formato de correntinha, é uma bactéria streptococo. Se ela tem esse formato de uma espiral de um caderno, assim, ó, é uma bactéria espirilo. Se ela tiver o formato de vírgula, é uma bactéria vibrião. Se for o cachinho de uva, é uma bactéria estafilococo. E se for essa daqui, ó, parece um bastãozinho com um rabinho, é o bacilo. A bactéria que vocês mais têm conhecimento aí, escuta falar, é o bacilo do Yakult, lá do chamito, que a gente fala que é o lactobacilo. Então, lá naquele vidrinho vem escrito, contém lactobacilo vivo. Lactobacilo significa que é o bacilo do leite. Então, ele é feito através de bactéria, a partir da bactéria. Por que ele é tão pequenininho, né? Tem gente que fala assim, mas caramba, né? A marca, ela podia fazer aí um Yakult pra gente de 2 litros e cobrar mais caro, porque a galera gosta tanto que a galera iria tomar. Mas por que eles não fazem? Porque como ele é feito através de bactéria, a partir de bactéria, se a gente tomar uma quantidade muito maior, isso pode causar uma doença na gente, um problema gastrointestinal. Então, vem num tamanho pequeno, você toma 1 por dia, 3 na semana, para ajudar na sua flora intestinal, mas você não pode sobrecarregar o teu organismo com aquelas bactérias. Aí tem gente que fala assim, não, Pro, mas tem uma marca aí que tem uma garrafinha assim, ó, de 1 litro. Só que a maior parte daquele líquido que você está tomando é açúcar e água. Porque eles vão pegar um vidrinho do pequeno, que tem a quantidade ideal, vão colocar e aumentar com açúcar,
com outros ingredientes para você achar que está tomando um daquele pequeno, só que em tamanho grande, mas na verdade não. No entanto, que agora tem até o Yakult 40, que tem uma quantidade maior de lactobacilos para ajudar as pessoas acima dos 40 anos. E é qualquer criança que pode sair tomando esses fermentados? Não. Então, eu te aconselho a primeiro passar com o pediatra, se a criança for bebezinha, para ele falar, olha, mãe, a partir de tal idade você pode começar a dar o Yakult para ele. Mas por enquanto não. Por que tem que ser assim? Porque senão a criança está com a imunidade baixa, a flora intestinal dela, que a gente não pode falar flora, a gente fala microbiota, as bactérias no intestino dela não estão numa quantidade ideal, e de repente você coloca mais bactéria dentro do organismo dela, ela vai acabar ficando doentinha. Ah, sim, Jéssica, eu comecei a assistir ontem essa série e é muito legal. É uma série japonesa tipo anime mesmo. Então, o que eu fiz? Ela tem a legenda em português e eu coloquei o áudio em inglês para ficar mais fácil. E eu achei muito legal. É sobre o sistema imunológico, sobre o corpo humano. Quem ainda não assistiu, pode assistir, porque vocês vão gostar muito. Eu publiquei ontem no meu Facebook. E eu posso mandar também para o líder da sala, se vocês quiserem, tem na Netflix, dá para vocês assistirem. Ele explica direitinho como funciona o ataque de uma bactéria no organismo, do vírus, como que a plaqueta age, como que os glóbulos brancos e a hemácia vão agir. É muito legal, depois eu coloco para vocês também. Então, entenderam quais são os tipos da bactéria? Cada uma dessa daqui, ó, é responsável por muitos tipos de doença. Por exemplo, a tuberculose, ela é um bacilo. A gente fala bacilo da tuberculose. Tem bactérias que gostam somente dos nossos olhos. Então, se eu passo a mão no olho e passo a mão na boca ela não vai me causar problema. Tem bactéria que gosta somente do seu intestino. Se eu pegar essa bactéria do intestino e colocar no meu ouvido, não vai me fazer nada. Tem bactéria que gosta somente da sua pele. Então, se eu engolir ela também não vai me fazer nada. Porém, tem bactérias que gostam de todo o seu organismo. E isso dá um trabalhão, porque a gente vai ter uma dificuldade maior para tratar, que são as bactérias que causam a infecção generalizada. Significa que a bactéria ela entrou no seu organismo e ela vai infectar cada pedacinho do seu corpo. Nesse caso, é o Streptococcus e Estafilococcus. Normalmente, o mais comum é a gente ter infecção generalizada, que é chamada de septicemia, que são causadas pelo estreptococo e o estafilococo. São dois tipos de bactéria que gostam de tudo. Se você colocar ela no olho, ela vai causar problema. Se você colocar ela no pulmão, ela vai causar problema. Se colocar ela no rim, ela vai causar problema. Se colocar ela na tua pele, ela vai causar problema. Ela gosta de tudo. Então, se ela está generalizada, é muito mais difícil de fazer um tratamento, tá bom? Eu vou ler rapidinho aqui para saber se tem alguma pergunta. Vou tentar deixar salva, tá bom? Nem sempre eu consigo. A Nicole quer que eu explique os desenhos de novo. Então, vamos lá, ó. Nicole, quando a gente vai pegar uma amostra, por exemplo, você está com uma conjuntivite que está persistindo muito. Quando a gente pega uma amostra dessa secreção do seu olho, coloca numa lâmina e leva para o microscópio, a gente vai verificar qual é o tipo de bactéria que está no seu olho. E aí, vai aparecer assim, ó. Se aparecer uma bolinha, é uma bactéria do tipo coco. Se aparecer duas bolinhas, é a bactéria diplococo. Se aparecer várias bolinhas em formato de correntinha, é o streptococo. Se aparecer em formato de espiral, igual aqui, ó, do caderno, é a bactéria espirilo. Se aparecer assim, ó, parecendo um cachinho de uva, é o estafilococo. Se aparecer assim como uma vírgula, é o vibrião. E se for assim, ó, é o bacilo. Então, esses são os principais tipos de bactéria causadoras de doenças humanas que a gente encontra numa amostra quando a gente colhe lá no laboratório e a gente vai olhar no microscópio, tá bom? Vai analisá-la no microscópio. Então, a gente já falou que a bactéria é unicelular procarionte, já falamos que a bactéria é encontrada em todos os lugares,
E agora eu vou explicar para vocês. Já falamos dos tipos que tem, né? Mostrando os desenhos. E eu vou explicar para vocês agora como que essas bactérias, elas agem aí no meio ambiente e no nosso corpo também. Então, por exemplo, tem bactéria que ela é comensal. O que é uma bactéria comensal? É aquela bactéria que convive com a gente todos os dias e ela não vai causar problema para você. Essas são as bactérias que a gente fala de bactérias boazinhas. Elas não vão deixar você doente. Tem essas bactérias na boca, na pele, no estômago, no intestino. São as bactérias do bem. Elas estão com a gente e elas não deixam a gente doente. Porém, tem aquelas bactérias que são oportunistas. O que é uma bactéria oportunista? É aquela bactéria que ela tá comigo numa boa até o meu sistema imunológico ficar enfraquecido. Quando o seu sistema imunológico fica enfraquecido, ela aumenta na reprodução, vão ter muitas bactérias e ela deixa você doente. Então, ó, bactéria oportunista convive comigo e me deixa numa boa, não está me causando doença até o meu sistema imunológico cair. Quando o nosso sistema imunológico ele cai, ela se aproveita da situação, ela é oportunista, ela aproveita a oportunidade, se multiplica muito e deixa você doente. E tem a bactéria patogênica. O que é uma bactéria patogênica? Toda vez que alguém falar para você, fulano está com uma bactéria patogênica, significa que vai deixar ele doente. Bactérias patogênicas são causadoras de doença. Bactéria oportunista só deixa você doente se o seu sistema imunológico estiver fraco. E a bactéria comensal é aquela que convive com você no dia a dia e não deixa você doente. Isso, Gustavo. As endógenas, elas são oportunistas. Elas esperam uma oportunidade para proliferar e deixar você doente. Ó, o Gustavo entendeu direitinho o que é exógena, o que é endógena e a bactéria oportunista. Perfeito, tá ótimo do jeito que você colocou, entendeu certinho. De novo, bactéria comensal convive comigo e não me deixa doente. A bactéria boazinha, a bactéria do bem. Bactéria oportunista, ela convive comigo numa boa até o meu sistema imunológico ficar enfraquecido. Quando ela encontra uma oportunidade, ela prolifera e me deixa doente, ela causa doença. E tem a bactéria patogênica. Se é patogênica, deixa você doente. Tudo bem com os tipos de bactéria? Tem bactérias que elas são utilizadas na indústria mesmo. Então, por exemplo, tem bactéria que a gente consegue usar elas para fazer medicamento, antibiótico, porque é uma bactéria que mata outros tipos de bactéria. Tem bactéria que a gente usa para fazer os fermentados, que é o Yakult, o chamito. Tem bactéria que a gente usa para fazer iogurte, para fazer queijo, para fazer cerveja, para fazer vinho. Tem bactéria que é utilizada para fazer acetona, que a gente usa para... Aliás, eu estou precisando fazer... Que a gente usa para tirar o esmalte. Essas coisas são feitas a partir de bactérias. Então, tem bactérias que são muito utilizadas na indústria, ok? Já aprendemos isso? Difícil? Além das bactérias ajudarem na decomposição também, né? Quando a gente morre, as pessoas falam assim, vai ser comido pelos vermes. Se a gente morreu num hospital ou na nossa casa e a gente foi para o necrotério e nenhum mosquito pousou na gente, por exemplo, que nem a galera agora que está morrendo do coronavírus. Bom, eles saem do hospital direto para um caixão e direto para o enterro, certo? Então, o que vai fazer a decomposição desse cadáver? As bactérias e os fungos que estão no ambiente. Porque o fungo ele gosta de ambiente úmido e quentinho. É isso que faz a decomposição do cadáver e não necessariamente os vermes. Depois, quando a gente for falar de verme, eu vou explicar isso melhor para você. Mas o que você tem que aprender agora é que a bactéria, ela é decompositora junto com o fungo. Então, ela decompõe a matéria orgânica. Ela ajuda a fazer a decomposição dos cadáveres, seja de animal, seja do ser humano, para ajudar o meio ambiente. Ela decompõe os corpos. Ela é decompositora. Quais são as doenças mais conhecidas causadas por bactéria? Tá lá no resuminho também que eu falei que eu mandei para vocês, porém eu vou falar algumas.
A tuberculose é causada por bactéria, a difteria é causada por bactéria, a febre tifoide, a gonorreia, a sífilis. Tem muita gente que acha que a sífilis é causada por vírus, mas não, a sífilis ela é causada por bactéria. A pneumonia, a meningite bacteriana, e a gente tem que tomar cuidado, porque tem meningite que é viral e tem meningite que é fúngica. Então, quando a gente for colocar lá na prova como exemplo, se eu perguntar para vocês, me dá 3 exemplos de doença causada por bactéria. Se você colocar só meningite, eu não vou aceitar. Você tem que colocar meningite bacteriana. Assim como a conjuntivite. Tem vários tipos de conjuntivite. Mas, se ela for causada por bactéria, você tem que colocar que é uma conjuntivite bacteriana. E quais são os medicamentos que a gente usa para combater bactérias? Antibióticos. Os antibióticos por exemplo, a penicilina. A penicilina é um antibiótico feito à base de fungo. Então, eles usaram um fungo para fazer a penicilina, porque esse fungo, que é a penicilina, ele ataca a bactéria. Então, a penicilina é um antibiótico. Para matar as bactérias, a gente usa os antibióticos. E tem os soldadinhos do nosso corpo que lutam também todos os dias para deixar você saudável. Tem, Gustavo, tem estreptococo que também causa doença nos ossos. Difícil as bactérias? Posso ir para o fungo agora? Tudo bem com a bactéria? Coloca aí para mim, ok. Escreve aí para mim se vocês entenderam. Se tá tudo ok com as bactérias. Sim, mas depende da doença causada pelo estreptococo, Gustavo. Lembra que eu falei para você? Por exemplo, o bacilo. O bacilo da tuberculose, ele é patogênico, ele pode matar a gente. Porém, a gente toma bacilo no Yakult, então vai depender do estreptococo, vai depender do bacilo. Entendeu agora? Ah, tá, pera, você não tá perguntando se ele causa doença nos ossos, você tá perguntando se ele decompõe ossos. Não, não, não. Os ossos, eles não são decompostos por bactéria, no entanto, que passa anos que a pessoa está enterrada, tipo a múmia, por exemplo, e aí quando você vai lá e retira aquele cadáver, o osso está inteiro. Não, ele não decompõe, ele causa doenças nos ossos, mas não decompor os ossos, não. Os ossos, eles continuam intactos, por isso que encontram múmias aí de 1000 anos, 2000 anos e tá tudo perfeito. Beleza? Então agora a gente vai para onde? Pros fungos. Os fungos, eles não são plantas. As pessoas confundem muito fungo com planta, mas não, fungo não é planta. Nós temos planta, o reino plantae, a gente tem os humanos, nós temos o cachorrinho, que é o canino, a gente tem os gatinhos, que são felinos, a gente tem as bactérias, os vírus e os fungos. O fungo, ele é uma espécie diferente da planta. Não tem nada a ver com planta. A galera confunde muito cogumelo, né? Fala, o cogumelo não é uma planta? Não, o cogumelo, ele é um fungo. A gente tem milhares de tipos de fungo no meio ambiente. Milhares, muitos fungos mesmo. Então, vamos explicar o fungo. O fungo, ele é uma criaturinha uni ou multicelular eucarionte. O que isso significa? Tem fungo que é unicelular, ele é formado apenas por uma única célula, então não dá para ver a olho nu. E tem fungo que ele é multicelular, ele tem muitas células, como no caso do champignon, como no caso do cogumelo, da trufa. Esses fungos, eles são multicelular, por isso que a gente consegue visualizar a olho nu. Já o mofo, eu só consigo ver a olho nu quando tem milhões de mofos junto. Um mofo sozinho não dá para ver, tá bom? Porque ele é unicelular. Mais ou menos no esquema da bactéria mesmo. Então, os fungos são uni ou multicelular eucarionte. O que significa dizer que ele é eucarionte? Que ele tem a carioteca em volta do núcleo, lá em volta do DNA.
Lembra disso que a gente aprendeu em anatomia. Célula procarionte e célula eucarionte. Procarionte, bactéria. Eucarionte, todo o resto. Fungos, animais, vegetais e parasitas, todo o restante é eucarionte. Eles têm carioteca em volta do DNA, em volta do núcleo. Beleza até aqui? O fungo, nós também conhecemos fungos que são patogênicos, que eles causam doença para o ser humano, inclusive levando a óbito, que é o caso desse aqui, ó. Esse fungo aqui, ele é encontrado no cocô do pombo. Sabe aquela pombinha cinza que fica na rua, na praça, na praia? Aquele cocô, se ele tiver esse fungo aqui e você entrar em contato com aquelas fezes, você inalar, esse fungo entra, cai na sua corrente sanguínea, vai para o seu pulmão e pode te matar em poucos dias. Então, tem fungo que é bonzinho e tem fungo que é patogênico. Mesmo esquema também das bactérias. O Gustavo perguntou se pluricelulares, então, os fungos. Então, Gustavo, tem de dois jeitos. Tem o fungo que ele é unicelular, como mofo, e tem o fungo que é plurimulticelular. Pluricelular e multicelular significa a mesma coisa, quer dizer que tem muitas células, tá bom? Tem o fungo que ele não causa mal para gente e tem o fungo que ele causa mal para gente, como o fungo que eu expliquei para vocês, que é o fungo do cocô do pombo, que pode matar a gente, tá bom? Ele entra por via respiratória, vai para o seu pulmão e pode levar o paciente a óbito. O fungo, junto com as bactérias, ele também é decompositor. Então, por exemplo, na sua casa mesmo, se você procurar agora, você vai encontrar mofo em algum lugar, vai encontrar fungo em algum lugar. Coisas que gostam muito de mofo. Pão-puma, bisnaguinha, adoram fungo. Mamão, laranja, se ficar muito tempo ali na fruteira, daqui a pouco ela também entra em decomposição. A batata, o morango. Morango, é raro você comprar uma bandeja de morango e aproveitar ela 100%. Morango. Normalmente a gente usa a parte de cima do morango e a de baixo está toda mofada, tem que jogar fora. Então o mofo ele está em todos os lugares, tá bom? Por isso que a gente não pode comer uma coisa que está mofada, porque se ele entra no meu organismo, ele encontra o meu sistema imunológico enfraquecido, ele pode, assim, causar doenças na gente, tá? E tem fungo que ele é usado na biotecnologia, assim como as bactérias também que eu expliquei para vocês. Então, tem fungo que ele é comestível. A galera que curte comida japonesa conhece o shiitake e o tal do shimeji lá que a galera come. Aquilo ali é um fungo. O champignon, que é aquele cogumelinho que vem na pizza, o pessoal usa muito para fazer estrogonofe, panqueca. O champignon também é um tipo de fungo, só que ele não é um fungo patogênico. E tem o queijo também, vou mostrar para vocês aqui. O gorgonzola. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Tá vendo? O gorgonzola, ele é um queijo comum como qualquer outro. Se não tivesse essas bolinhas aqui, ó. Tá vendo as bolinhas pretinhas? Dá para ver bem? Ó. Fica meio embaçado, né? Se esse queijo não tivesse essas bolinhas pretinhas, um verdinho bem escuro, seria um queijo normal, com gosto igual dos outros. Só que como esse queijo, ele tem essas manchinhas que são fungos, ele é o queijo gorgonzola, ele tem um gosto diferente dos outros queijos. Então, o que dá esse sabor para o queijo gorgonzola são os fungos. Se a gente tira o fungo dele, não se alimenta com esse fungo, ele vai ter um gosto comum como qualquer outro queijo, ele vai perder a graça. E ele é um queijo bem forte, então você compra um pedacinho, por exemplo, esse aqui eu comprei para fazer um peixe. Mas se eu pegar essa pontinha dele aqui, ó, eu consigo fazer muito peixe para a galera comer, porque ele é um queijo muito forte, ele tem um sabor muito característico. Ele aparece muito no alimento. E por que isso acontece? Por causa dos fungos. Ai, professora, mas a gente come fungo? Come, mas esses aqui são os fungos comestíveis, né? Pior é quando a gente pega uma maçã
E aí você vê que uma parte dela tá com fungo, e você corta a ponta e come o resto. Meu querido, imagina assim, ó. Vou desenhar, peraí. Botei. Ó, imagina que a sua maçã, ela tem um fungo. Se ela tem um funguinho, nem dá para ver. Então a gente se alimenta. Se eu tô conseguindo visualizar na maçã todo aquele fungo, se eu tô conseguindo visualizar o mofo, é porque ali não tem um fungo, ali tem milhões de fungos. Um montão de fungo. Entenderam? Então, se eu tiro essa parte da maçã que eu estou enxergando fungo, aqui tinha milhões, só que a sua maçã inteira está contaminada. Então, tirar um pedaço da maçã que tem fungo e comer o restante é a mesma coisa que nada, porque ela está toda infectada por fungo. Isso pode me deixar doente? Dependendo do tipo do fungo que está ali e do sistema imunológico, pode sim. Inclusive, pode causar aí uma diarreia, uma dor de estômago. Então, não. A maçã, por exemplo, ela é um alimento que a gente consegue tirar a parte que tem fungo, consigo lavar ela e também consigo descascar. Então, dá para se alimentar. Agora, um morango mesmo, gente, é perdido. Tem fungo, joga fora. Já respondi agora a pergunta do Gustavo. Depende do alimento. A banana, ela tem uma casca, então se ela tá com fungo por fora e eu descasco a banana, eu posso comer, porque a parte de dentro ela não tá contaminada. Agora, a maçã mesmo, se a pessoa comer com a casca, ela pode se contaminar, porque o fungo tá nela inteira, entendeu? Pompuma mesmo, pompuma não tem como lavar, gente. Então, se tem ali fungos em meia dúzia de fatia, o resto tá todo contaminado. Vai fazer o quê? Tem que jogar fora. Ou você arrisca, né? Aí vai de você. Então, entenderam fungo? Quais são as doenças mais conhecidas causadas por fungo? Quem estuda fungo é um micologista. Lembra da palavra micose? Quando alguém fala para você, eu tô com uma micose aqui causada por bactéria. Não, micose, já está no nome, micose é causada por fungo. Então, as doenças causadas por fungo mais conhecidas são a frieira, que dá entre os dedos, aquela coceira que o pessoal tem, principalmente nos dedos dos pés. Local úmido e quentinho. O fungo, para ele se proliferar, ele precisa ter um local úmido e quentinho. Aí vai aparecer de montão. A candidíase, que as meninas conhecem bem. Os meninos também têm, mas é raro. É raro o menino ter sintomas. Então, normalmente, os meninos, eles são assintomáticos. Já as meninas, não. Começa a dar aquela coceira louca, né? Menina que nunca teve candidíase, se prepare, porque todas vão ter pelo menos uma vez na vida. E não é por falta de higiene, porque teve relação com vários caras. Claro que isso facilita, né? Mas tem até bebês que têm candidíase. Então, o canal vaginal, para ele ser úmido e ele ser quentinho, o fungo ele está presente ali. Se o nosso sistema imunológico fica enfraquecido ou o pH vaginal muda, o fungo prolifera e vai acabar causando a candidíase, tá bom? Que é causada pelo fungo Candida albicans. Também aparece muito na região da garganta e na boquinha dos recém-nascidos, que forma aqueles sapinhos. Tem muita dor de garganta que a galera toma antibiótico achando que é causado por bactéria e, na verdade, a dor de garganta está sendo causada por um fungo. Então, não vai adiantar ficar tomando antibiótico. A pessoa vai uma vez no hospital, o médico vai receitar antibiótico. Aí vai a segunda vez, antibiótico. Vai a terceira, a pessoa não está aguentando mais dor de garganta, faz 2 meses que está com dor de garganta e o médico continua receitando antibiótico. E, na verdade, é um fungo. Se ele vai no otorrino e o otorrino coloca aquela câmerazinha lá na garganta, ele percebe que tem ali uma colônia de fungos, passa para ele o remedinho certinho para matar o fungo e a dor de garganta some, gente. Então, tem fungos que são bons, que a gente usa na nossa alimentação, e tem aqueles fungos que são ruins, que deixam a gente doente. Beleza com o fungo? Tudo bem? Difícil o fungo?